Vamos abrir as nossas Bíblias, aqui no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 18. Provérbios, capítulo 4, versículo 18, diz assim: Mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho, nós entregamos esse tempo da Tua Palavra na absoluta direção do Teu Espírito Santo, para que Ele nos conduza, Senhor, não apenas a letra, mas a vida da Tua Palavra, aquilo que nos edifica, aquilo que nos cura, aquilo que nos transforma. Senhor, nós nos colocamos aqui aos Teus pés, pedindo que o Senhor abra os Teus céus sobre a nossa vida, tanto pessoal como congregacional. Vem nos ajudar, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Ajuda-nos, socorre-nos. Nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, meu encargo aqui é compartilhar sobre os estágios da vida cristã. Poder usar aqui como um pano de fundo a vida do apóstolo Paulo. Como nós podemos estudar a vida desse apóstolo e poder compreender, desde a sua conversão até o seu martírio, como o Espírito Santo usa a vida deste homem como uma escola para nós, como uma didática para nós. Se você estuda de maneira cronológica, desde a conversão de Paulo em Damasco até a sua decapitação, toda a vida de Paulo compreendeu num espaço de 33 anos. E, didaticamente, esse período, todos esses 33 anos, eles são divididos em 3 períodos de 11 anos. E quando você estuda toda a história de Paulo, e você vê esses 3 períodos de 11 anos, esses períodos, eles são dados a nós pelo Espírito Santo, não apenas para que nós olhemos a vida de Paulo, mas para que nós olhemos a maneira como Deus trabalha no seu vaso. E a maneira que Deus trabalha aqui traz para nós grandiosas lições, lições que são transformadoras, lições que agem na nossa vida, fazendo uma obra profunda, uma obra que nos eleva espiritualmente. Mas antes disso, eu gostaria de colocar para vocês aqui nessa primeira palavra, um pano de fundo daquilo que é a doutrina do Novo Testamento, especialmente aquilo que o Espírito Santo prolongou por meio do apóstolo Paulo, porque o ministério de Paulo é um prolongamento do ministério de Cristo. E entendendo todas estas bases, todos esses fundamentos, nós vamos aqui ainda hoje ter uma panorâmica dessas 3 fases, desses 3 estágios, desses 3 períodos da vida do apóstolo Paulo. O primeiro ponto que eu quero mostrar aqui para vocês está em Mateus capítulo 16. Aqui eu vou falar rapidamente, porque Mateus capítulo 16, ele é um capítulo chave no ministério de Cristo. Se você estuda todo o ministério de Cristo, você vai ver que Mateus capítulo 16 é o que nós podemos dizer assim, o apogeu do ministério terreno do Senhor Jesus antes da cruz. Se você estuda a vida do nosso Senhor Jesus, a vida do nosso Senhor Jesus, ela pode ser resumida em alguns pontos: o batismo, o deserto, o Monte da Transfiguração, o Getsemane e o Calvário, o Gólgota. Aqui nós temos um resumo da vida do nosso Senhor: o batismo, depois nós temos o deserto, a tentação, depois nós temos o Hermon, a transfiguração, depois nós temos o Getsemane e por último nós temos o Gólgota.
Então, meus irmãos e irmãs, quando o nosso Senhor Jesus, ele chega ali na região conhecida como as Campinas do Hermon, o Hermon é uma cadeia montanhosa. Nosso Senhor, ele sobe até um determinado lugar ali, possivelmente onde nasce, ou onde nós temos as nascentes do Jordão. O Jordão, é muito curioso toda a trajetória deste rio. Quem já foi ali, quem conhece, sabe que ele é um rio barrento, mas ele tem uma história impressionante, é uma história única em toda a terra. Porque antes dele ser o Jordão, ele tem suas nascentes lá no Hermon. E é curioso, porque quando você estuda o Monte Hermon, você vai descobrir que é uma cadeia montanhosa. E do outro lado do Hermon, o que você vai ter? Uma área pantanosa e depois uma área muito frutífera. E por quê? Nós sabemos que aquela é uma região muito quente, porém à noite é muito fria. E durante a madrugada, o que ocorre? Aquele frio, ele tem suas partículas, suas gotículas, que vai congelando no alto do Hermon, que aí você vai entender o Salmo 133, quando fala do orvalho do Hermon. O que ocorre ali? Lá no alto do Hermon, quando aquelas gotículas petrificam, ficam como que flocos de neve, congelados ali naquela alta montanha, naquela alta cadeia montanhosa, quando amanhece o dia, aquele sol que vem ali na Palestina, ele bate no alto daquela cadeia de montanha, do Hermon, e o que acontece? Evapora, e aquele vapor, ele é soprado para as campinas do Hermon, aonde fica uma região frutífera. Então nós temos que entender que o nosso Senhor Jesus não foi em vão aquele lugar. E outra parte que derrete, que não é lançado para as campinas do Hermon, desce. E ali nós temos essas nascentes, que são 4 rios. Então aqui em Mateus capítulo 16, você vai ver que o nosso Senhor está ali. Ele sobe até aquela cadeia montanhosa e ali tem aqueles 4 rios, o Banias, o Bereguê, o Ledã e o Rasbane, são os 4 rios. Mas por favor, Mateus capítulo 16, vamos entender esse pano de fundo primeiro, para que a gente compreenda algo maravilhoso aqui. A partir do versículo 13, nosso Senhor, ele vai colocar 4 fundamentos. Esses 4 fundamentos são chamados os 4 fundamentos da doutrina cristã, da doutrina apostólica. Esses 4 fundamentos são Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Então vamos lá, está assim, versículo 13. E chegando à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, que dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui nós temos o primeiro fundamento, Cristo. Meus irmãos e irmãs, preste bastante atenção. Se você não sabe o que é doutrinariamente Cristo, você não sabe nada de doutrina. Tudo que você sabe é uma teoria muito distante da realidade. Se você não é capaz de definir biblicamente o que é Cristo, o que você sabe de igreja é institucional. O que você conhece é o eclesiasticismo, é o institucionalismo. O eclesiasticismo e o institucionalismo é algo extremamente oposto e distante daquilo que a Bíblia fala sobre igreja. Primeira questão, o primeiro fundamento que todo cristão tem que saber é o que é Cristo. Você sabe o que é Cristo? O que é Cristo para você? Se você pega a Bíblia, alguns vão dizer assim, é o Messias. Isso está muito longe do que Cristo está falando aqui. Veja que quando Pedro diz isso, ele fala assim: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou. Por quê? Porque Cristo não é uma concepção filosófica, teológica, é uma revelação.
Qual é a revelação de Cristo? É o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quando Paulo viu, aí você vai dizer, mas Cristo não é o Filho de Deus? Esse é só o começo. O que é? Eu não estou perguntando sobre a pessoa, estou perguntando sobre doutrina. O que é doutrinariamente Cristo? Colossenses 2 diz que ele é o mistério de Deus. Então, Cristo é o mistério de Deus. Podemos dizer assim, Cristo é o mistério de Deus revelado. Paulo vai colocar isso de uma maneira muito extraordinária. Ele diz assim, em 1 Coríntios 12, assim como o corpo é um, o corpo ele está falando da igreja, a igreja é um corpo. A igreja não é organização, a igreja é um organismo vivo. A igreja não é instituição, a igreja é pessoas. Aí ele diz assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo. Mas se você pegar aí, 1 Coríntios 12, ele vai dizer assim, terminando o texto. Tem como tirar essa microfonia? E diz assim, terminando, ele diz, assim também com respeito a Cristo. Então ele está dizendo que Cristo é um corpo constituído de muitos membros. Então aqui nós começamos a definir Cristo. Lembra que Jesus disse assim para Paulo, lá no caminho de Damasco, quando ele pergunta, quem és tu, Senhor? Ele disse o quê? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo perseguia Jesus? Não. Quem Paulo perseguia? A igreja. Aqui ele aprendeu a grande verdade que ele disse em Efésios capítulo 5. Os maridos devem deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher. Ele está falando ali desde o versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Lembra? Aí ele vai concluir e vai dizer assim, que os maridos devem deixar seu pai e sua mãe e unir a sua mulher. E os dois tornarão uma só carne. E diz, grande é esse mistério, mas eu não me refiro ao marido e à mulher, eu me refiro a Cristo e a igreja. O grande mistério é que Cristo e a igreja é uma só carne. No sentido doutrinário e espiritual, Cristo é o cabeça que está no trono, a igreja é o seu corpo que está na terra. O que Satanás fez? Ele criou o eclesiasticismo, o institucionalismo. Então aqui nosso Senhor está colocando o fundamento. O primeiro fundamento é esse. Ele disse, sobre esta pedra, nós lemos aqui a sequência, ele vai dizer para Pedro, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, o segundo fundamento aqui, minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 21, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele devia ir a Jerusalém e padecer por parte dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, não permita Deus isso, de modo algum, isso poderá te acontecer. Mas ele, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, e sim os dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e todo aquele que perder sua vida por minha causa, achá-la-á. Então aqui nós temos o terceiro fundamento, a cruz. Está vendo aí? A cruz. Agora, vamos para os versículos 19 e 27. Veja que no 19 ele diz assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Agora veja o versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme suas obras. Em verdade vos digo que há alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino.
Então, os versículos 19, 27 e 28, nosso Senhor vai falar do reino. Porque reino é recompensa, reino é a era vindoura. Então, meus irmãos e irmãs, prestemos atenção aqui nesses 4 fundamentos. Isso aqui é a doutrina. Mas a igreja não pode ter só doutrina. Porque se a igreja tem só a doutrina, ela pode se tornar legalista. Se a igreja tem só a doutrina, ela pode ser uma igreja conformista. Uma igreja que valoriza a doutrina e não a prática, ela perde as suas afeições espirituais. A vida da igreja, ela é constituída de doutrina e da prática. Então, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, eu quero apenas citar, quando diz assim que eles perseveravam, a palavra perseveravam é que eles insistentemente, persistentemente, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, se de um lado você tem Cristo, a igreja, a cruz e o reino, do outro lado você tem o quê? A doutrina dos apóstolos é a palavra. Atos 5,42 tem que ser lido aqui também, que eles não cessavam de ensinar e pregar que Jesus era o Cristo. O que eles pregavam e ensinavam? Que Jesus era o Cristo. Esta era a mensagem. Então aqui, para você entender o que é a doutrina dos apóstolos, Cristo, o segundo fundamento, a igreja. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Comunhão está relacionado com a igreja, porque a igreja, ela é a expressão visível do Deus triuno. Se você quiser entender comunhão, não vai buscar em dicionário. Se você quiser entender comunhão, procure estudar a Trindade. A Trindade é a melhor definição prática de comunhão. Comunhão não pode ser teoria, comunhão é prática. Então nós temos ali a doutrina da igreja, agora nós temos a prática da igreja. A prática da igreja é comunhão. E se você observar, durante esses 2000 anos, Satanás lutou contra esses 2 fundamentos, para destituí-los, para destruir sua identidade. Como eu disse, se nós não sabemos definir o que é Cristo, o que nós definimos em termos de doutrina? Qual que é a nossa realidade de doutrina? É só conhecimento? Se a doutrina não nos leva à experiência, não nos leva à vida, não nos leva a uma mudança de caráter, não nos leva a uma vida comprometida, essa doutrina é morta, ela é uma ficção. Hoje nós estamos vendo uma igreja sendo gerada nos nossos dias, uma igreja completamente anticristo. Eu sei que é duro ouvir isso. Uma igreja anticristo. Você quer estudar isso? Vai para Atos 13. Estude no livro de Apocalipse quantas vezes existe uma referência aos adoradores da besta. A besta ali é uma figura do anticristo. E a palavra adoradores ali tem as suas raízes no texto grego, em culto, em adoração. E hoje você já viu como está o evangelho moderno? Nosso evangelho não é moderno, irmãos. Nosso evangelho é primitivo. Nosso evangelho é histórico. Nosso evangelho tem suas raízes em Cristo, na igreja primitiva, nos pais da igreja. Nosso evangelho, o evangelho que eu e você cremos, ele tem toda uma história. Ele não tem roupagem moderna. Ele não precisa de artifícios. Não é o evangelho do entretenimento. Não é o evangelho da vida fácil. É o evangelho da cruz. É o evangelho que nos salva do inferno. Este é o evangelho que Cristo e os apóstolos pregaram. Esse é o evangelho que nós temos que pregar. Mas não é só pregar com as palavras, como disse Agostinho. Prega o evangelho, se possível, abra a boca. Entende? O evangelho que precisa ser lido primeiramente em nós, antes de ser ouvido pelas nossas palavras. Entende? As pessoas precisam ouvir Cristo nas nossas atitudes. Então, hoje nós vemos uma igreja totalmente anticristã, ou melhor, anticristo. Uma igreja anticristo. Uma igreja que vai adorar o anticristo. Você vê o tipo de evangelho que é pregado, o evangelho coach. O evangelho que massageia ego.
O evangelho que deixa as pessoas extremamente confortáveis numa vida de pecado. O evangelho que não confronta caráter deformado. O evangelho que não nos leva a uma vida de responsabilidade espiritual. O evangelho que não confronta a nossa falta de devoção. Esse evangelho é o evangelho anticristo. Hoje nós estamos vendo, e falo isso com muita tristeza, uma igreja sendo fundamentada nos princípios da apostasia. Irmãos, falo isso com tristeza, e peço perdão se alguém se sentir ofendido, mas não é a minha intenção. Mas essa pandemia, ela não teve só um lado biológico, ela teve um lado espiritual. Viajando por muitos lugares, eu conheço até comunidades que fecharam as portas, porque os irmãos pararam de reunir. Em muitas localidades, existe um queixume de que alguns irmãos não reúnem mais. Ora, irmãos, é lamentável, mas isso precisa ser investigado de maneira microscópica e com discernimento de espírito. Por que não reúne? Por que alguns abandonaram? Por que alguns deixaram? Por que alguns retrocederam? Então, os irmãos que estão à frente precisam ir aos pés do Senhor. A outra questão, irmãos, é o grande poder sedutor que Satanás está agindo hoje, neste estilo de vida espiritualmente confortável. Se tem duas coisas que combinam no ser humano para levá-los ao inferno, é a junção de carnalidade com mundanismo. Então nós temos que entender que hoje nós estamos vendo a diferença de quem ama e serve a Deus e de quem não ama e não o serve. Não existe aqui meio termo. É triste olhar isso, sobre todos os aspectos, por tudo que essa pandemia causou. Mas o interessante é que parece que grande parte dos irmãos não estão vendo também o lado espiritual disso. Então nós não podemos ficar aqui acomodados, nós não podemos ficar calados. Hoje há uma extrema necessidade de que nós nos voltemos aos pés do Senhor, para que o seu testemunho não seja perdido entre nós, para que o evangelho não seja diluído. Então hoje você vê claramente que Satanás, nesses 2000 anos, ele batalhou arduamente para destruir esses dois fundamentos, Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Aí nós temos, se você destrói Cristo, você tem o ministério da palavra diluído. Se você destrói a comunhão, a igreja perde a sua realidade, seu testemunho visível. Porque comunhão é aquilo que é inerente à Trindade. Deus é comunhão. Comunhão é a definição daquilo que é Deus na sua essência, aquilo que é Deus na prática, aquilo que é Deus no sentido do relacionamento. Deus é estritamente relacional. A Trindade é relacional. O fato de nós sermos incluídos na realidade da Trindade é porque Deus é relacional. Jesus ora em João 17, ele repete várias vezes, para que eles sejam um como nós somos. Então o grande chamado, o grande clamor do nosso Senhor em João 17 é pela comunhão do corpo, para que o mundo veja, para que o mundo creia que tu me enviastes, e os tem amado como amastes a mim. Aquele capítulo, João 17, é uma declaração viva, que Deus nos incluiu para participarmos da realidade da vida da Trindade. E a realidade da vida da Trindade é a comunhão que nós podemos viver e desenvolver no corpo. Isso é a igreja. Essa é a realidade da igreja. Então, Cristo relacionado com a palavra, igreja relacionado com a comunhão. E a cruz está relacionada com a mesa do Senhor. A cruz está relacionada com a mesa do Senhor. E por último, o reino está relacionado com a oração. Não é o meu assunto, irmãos, de forma alguma, mas eu apenas vou citar, e os irmãos podem pesquisar.
Em Mateus capítulo 6, nosso Senhor vai colocar um fundamento importantíssimo sobre a oração. Então, a primeira coisa que ele vai dizer é sobre o que não orar. Ele vai dizer para nós não orar pela comida, pelas vestes. Eu sei que isso pode parecer escandaloso, mas eu não fico preocupado, porque foi ele que disse. Ele diz lá em Mateus capítulo 6, para a gente não orar para pedir roupa, para pedir vestuário. Ele diz para nós não pedirmos essas coisas que a gente chama de periféricas, porque Deus sabe do que precisamos, do que necessitamos. Mas ele vai dizer lá embaixo, duas palavras fortes. Ele vai dizer para nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscar. Então ele está falando ali de petição, de oração. E aí ele vai dizer para nós buscarmos o seu reino e a sua justiça. Essas coisas serão consequência de buscarmos o reino. Então está claro isso na Bíblia. E Satanás, ele perverteu a oração. O que é oração hoje? Oração se tornou um menino de recado que as pessoas têm para ficar mandando Deus fazer o que elas querem. A oração reduz Deus a um gerente de loja, de supermercado, de shopping center, que só existe para satisfazer os nossos desejos. A oração deixou de ser comunhão com Deus. E se tem uma área que a igreja tem sido fraca, pobre, paupérrima, esquelética, miserável, é a oração. Eu não sei aqui em Sidrolândia, mas em regra geral, as reuniões de oração, pode ser num cubículo, ele ainda fica grande. Se você chama os irmãos para fazer um churrasco, qualquer lugar pequeno, mas se você chama os irmãos para orar, qualquer lugar pequeno fica grande. Isso não é vergonhoso, irmãos? Isso nunca deveria existir entre nós. Porque Satanás tem batalhado durante 2000 anos para destruir todos estes fundamentos, tanto doutrinários como práticos. E nós não podemos ficar aqui assistindo isso. Há uma profunda necessidade de que haja em nós uma conversão a esses fundamentos. Porque senão, irmãos, o máximo que nós vamos conseguir ser é uma religiosidade e não um testemunho visível daquilo que é a igreja no coração de Deus. É o nosso esforço para chegar a lugar nenhum. Ou então, se chegarmos ao trono de Deus, seremos reprovados. Por quê? Porque toda a nossa tentativa foi fazer o que os outros fizeram no passado, errando o alvo. Então, há uma necessidade de nós entendermos que a história de Atos dos Apóstolos, leia Atos capítulo 28, qual é o fim desse livro? Não existe. Você quer ver? Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 31. Vê se tem alguma conclusão, se tem algum agradecimento. Ele diz assim: pregando o reino de Deus, ensinando acerca do Senhor Jesus Cristo com toda liberdade e sem obstáculo. Assim termina o livro de Atos dos Apóstolos. E aonde nós podemos encontrar a continuidade desse livro? Temos que encontrar no nosso testemunho local. Cada testemunho local deve ser um capítulo da continuidade de Atos dos Apóstolos. 2 livros que a igreja tem desprezado no Novo Testamento. Sabem quais? Atos e Apocalipse. Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Atos sofreu um profundo desprezo. E Apocalipse sofreu uma perversão na interpretação. Todos os livros que foram escritos sobre Apocalipse tinham o sentido de interpretar as profecias. Esqueceram de ver que o testemunho da profecia é Cristo. Esqueceram de ver que esse livro, o Apocalipse, ele é, acima de qualquer coisa, não um livro só de profecias. Ele é um livro que tem profecias, ele é um livro de devoção. Ele é um livro que trata de revelações profundas acerca da história da igreja nesse período de 2000 anos, os capítulos 2 e 3. Aí depois ele começa com oásis. Os capítulos 4, 5 e 7 são oásis. O capítulo 6 é uma profecia, é um resumo profético, porque ali inicia-se as trombetas. Mas você vai encontrar muitos oásis em Apocalipse. Capítulo 7 de Apocalipse, oásis.
capítulo devocional, capítulo 4 é devocional, capítulo 5 é devocional, capítulo 7 é devocional. 8 e 9, profecia, capítulo 10 é devocional. Capítulo 11 é profecia, capítulo 12 é profecia, capítulo 13 é profecia, mas o capítulo 14 é devocional, capítulo 15 é devocional, capítulo 16 e 17, profecia, capítulo 19, 20 e 21 é devocional. Está simples, irmãos. E fica todo mundo querendo explicar o que é chifre, o que é fogo. Esqueceram de ver Cristo nesse livro. Você sabe qual é a designação de Cristo nesse livro? Como que esse livro fala de Cristo? Se você procurar ali a palavra Jesus, o nome Jesus, poucas citações. Cristo, poucas citações. Mas qual é a grande citação sobre Cristo? Cordeiro. Cordeiro. E quando você chega no capítulo 21, lá mostra o Cordeiro sentado no trono. E por que Cordeiro sentado no trono? Porque a história do universo procede aqui. Porque você vai ver que dentro de Deus sempre existiu um Cordeiro. Porque a Bíblia fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nós vemos que o Cordeiro, ele tem uma designação eterna. Porque Deus primeiro estabeleceu um plano de redenção. O plano de redenção, ele é superior ao plano da criação. A criação está abaixo da redenção, porque a redenção é superior à criação. A redenção, ela já existia no coração de Deus. E o sinônimo de redenção é Cordeiro. Então você vai ver que há algo muito sublime neste livro. E Satanás, ele colocou como que uma nuvem. Ele obscureceu esses livros. Nós precisamos, irmãos, que o Espírito Santo nos ajude, nos constranja a estudar Atos dos Apóstolos. Mas não apenas no sentido de história. Nós precisamos estudar esse livro, pedindo que Deus abra os nossos olhos, Deus converta o nosso coração à realidade espiritual daquilo que é a igreja, estes fundamentos aqui. Esses fundamentos, eles se tornaram a base daquilo que aquela igreja foi. Tudo que aquela igreja viveu, toda a sua realidade, estava fundamentada aqui nesses 4 fundamentos. Por um lado, Cristo, a palavra, a igreja, comunhão, vamos colocar assim, Cristo, a palavra, a igreja, comunhão, a cruz, a mesa do Senhor, o reino, as orações. Você consegue ver isso? E se nós não vemos, irmãos, se nós não temos isso como obsessão para o resgate do verdadeiro sentido da igreja, nós vamos ficar tateando, ano após ano, tentando fazer uma igreja a gosto do freguês, tentando pregar um evangelho que o povo goste. E digo para vocês, sabe o que provocou muito hoje um afastamento? E isso eu vi em muitos lugares, porque aquelas igrejas que eram consolidadas na doutrina, sobreviveram muito bem esse tempo, e tempos difíceis virão. Se alguém aqui está achando que o próximo presidente, seja ele quem for, vai sentar lá no Planalto, vai resolver o problema do país, você está enganado. Vai resolver o problema moral? Não vai. Não vai resolver crise nenhuma. Entende? De 4 anos para cá, tudo só piorou, no sentido moral, no sentido espiritual, no sentido energético, no sentido social, em tudo, só piorou. Porque, irmãos, o poder deste mundo não emana de palácio nenhum, emana do inferno, de Satanás, principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Mas o poder que sobrepõe a todos os poderes emana do trono, e é neste poder que nós estamos. É com este trono que nós estamos envolvidos. Se nós não estivermos envolvidos com o trono de Deus, tudo para nós, perderá o seu sentido. Nós vamos ser governados por uma visão circunstancial. A visão do cristão não pode ser circunstancial. A visão do cristão tem que ser celestial.
é a visão do trono. Então, meus irmãos e irmãs, vamos agora, depois desse pano de fundo, nós temos que ter isso em mente ao estudarmos a vida de Paulo. Como eu disse, hoje eu vou apenas colocar aqui de forma panorâmica, depois nós vamos entrar nos detalhes. Vamos lá. Como eu disse, a vida de Paulo, desde a sua conversão até a sua morte, foram 33 anos. Estudando de maneira microscópica esses 33 anos, nós vamos perceber que eles estão divididos em 3 períodos de 11 anos. Então, o primeiro período de 11 anos da vida de Paulo, vai desde a sua conversão até parte da sua segunda viagem missionária. Então, nós vemos que este é o período em que Paulo, ele foi levado para a escola de Cristo. E eu quero colocar os 2 textos relacionados com este período. Depois nós vamos estudar mais detalhadamente. Os 2 textos, primeiro se encontra em Gálatas capítulo 1. Não foi Paulo que dividiu Gálatas em versículos. Foi Stephen Newton. E depois o cardeal Hugo deu uma grande contribuição. Por isso esse texto, você lê na sua Bíblia aí, você vai ver que eles estão intimamente ligados, devia ser um versículo só, mas isso não tem problema. Quando, porém, diz assim, Gálatas 1, 15 e 16, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, olha essa frase, aprouve revelar seu Filho em mim. Se você ler esse capítulo 1, Paulo dá uma grande ênfase àquele período que ele passou por volta de 3 anos no deserto da Arábia. Então ele fala aqui que aprove Deus revelar Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. É muito interessante você pegar esses textos dentro desses períodos e você vai ver que coisa mais impressionante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Paulo vai dizer assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, de quem não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, como que Paulo se via nessa primeira fase do seu ministério? Como o menor dos apóstolos. Então, junte os 2 textos. No primeiro, nós vemos a palavra que define essa fase, revelação. Mas aqui podemos colocar 2 palavras. As 2 palavras que vão definir esses 11 anos, no primeiro estágio da sua vida, é revelação e consagração. Irmãos e irmãs, preste bastante atenção. Essas 2 palavras, elas precisam existir na realidade em nosso testemunho cristão. Qual é a revelação que você tem de Cristo? Porque a revelação é que me leva à consagração. É curioso que nós hoje precisamos aceitar, querendo ou não, conviver com cristãos que converteram e não têm nenhuma revelação de Cristo. Porque a vida cristã, como o texto que nós lemos, é como a luz da aurora. Vai brilhando, vai ampliando. Não é estranho você conviver com cristãos por anos, e alguns você não vê crescendo, e outros você vê definhando? Não é curioso isso? Chamar isso de vida cristã é uma afronta ao testemunho do Evangelho. Porque a vida cristã, biblicamente falando, ela vai brilhando, ela é progressiva, ela não é regressiva. A vida cristã é cada dia mais. A vida cristã é sempre num plano mais alto. A vida cristã não tem acomodação, não tem um estágio que você para. Quando você pensa que parou é porque você já retrocedeu. Em alguns estágios você pode passar por duras provas, mas as provas te fazem crescer. As provas são purificadoras. As provas são caminhos de transformação. Então, aqui nós temos 2 palavras: revelação e consagração. No segundo estágio, vamos lá, os textos relacionados a esse estágio
É Gálatas 2:20 e Efésios 3:8. Gálatas 2:20 e Efésios 3:8. Gálatas 2:20, Paulo diz: logo já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Essa frase, Cristo vive em mim. E o outro texto que é relativo, ou correlativo a esse, é Efésios capítulo 3, versículo 8. Porque o primeiro texto tem a ver com a realidade interior, o segundo tem a ver com a realidade exterior. Quanto à realidade interior na primeira fase, é revelação. Quanto à realidade exterior na segunda fase, ele se sentia como o menor dos apóstolos. Nessa segunda fase, aqui nós vemos que a vida de Cristo era governante em Paulo. O viver de Paulo era a vida de Cristo. Aqui ele vai dizer: não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Agora vamos ver o outro texto, Efésios 3:8. Ele diz: a mim, o menor de todos os santos. Como Paulo se via nessa segunda fase? Essa segunda fase foi a fase mais produtiva da vida de Paulo. Foi a fase que ele edificou mais igrejas, que ele mais viajou, que ele mais serviu. Foi a fase onde ele teve uma vida espiritualmente produtiva, de serviço, de entrega, de dedicação. A primeira fase, revelação e consagração. Essa segunda fase aqui é serviço e responsabilidade. Serviço e responsabilidade. E nesses dois textos nós podemos ver, o viver de Paulo era Cristo. Porém, à medida que a vida de Cristo expandia para dentro de Paulo, ele não se via como o menor dos apóstolos. Sabe como ele se via? Menor dos santos. Ele se sentia tão pequeno. Você vai perceber que nessa segunda fase, vários grandes centros da obra foram edificados, como por exemplo, Corintos, Efésios. Quando você vê, especialmente nesses dois lugares, quero tomá-los por exemplo, ele ficou 1 ano e 6 meses em Corintos, ensinando, insistentemente ele esteve ali ensinando. Em Efésios e toda aquela região, ali ele passou 3 anos, então nós consideramos Efésios e toda a região. Lá em Atos 28 ele vai dizer isso. Ele chega a dizer, se você ler Atos, o capítulo 20, não é Atos 20, 28, Atos 20, a partir do versículo 28. Se você pega Atos 20, você vai ver que Paulo diz assim, que ele ensinou, ele compartilhou com aqueles irmãos, ali em Éfeso, quando ele estava falando aos presbíteros de Éfeso, ele estava voltando de Mileto, a 3ª viagem missionária, ele estava fazendo essa viagem de volta para Jerusalém. Então ele chega em Mileto, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso. Ele diz para aqueles presbíteros que ele havia ensinado para eles todos os desígnios de Deus. Entende? Todos os desígnios de Deus. Então foi um tempo de muita expressão, de ministério, de palavra, expansão da obra de Deus. Foi um tempo de grande serviço a Deus. Porém, aqui você vai ver que nesse momento, como Paulo se sentia? Ele se sentia muito menor do que os apóstolos. Ele se sentia menor, o menor dos santos. A palavra menor aqui, Efésios 3:8, traz a ideia do resultado do nada com nada. É o vocábulo grego elastistosteros, resultado do nada com nada. Ele se sentia menos do que nada, menos do que qualquer irmão. Embora fosse o mais produtivo de todos os irmãos, aquele que mais dedicou em serviço, porém, como ele se sentia? O menor. O menor. E por último, irmãos, irmãs, o terceiro estágio, Gálatas capítulo 4, o versículo 19. E por último, vamos ler 1 Timóteo 1,15, mas vamos agora, Gálatas 4,19, ele diz: filhinhos,
por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Este é o texto relativo a esse terceiro período de 11 anos. Cristo sendo formado. Primeiro, Cristo revelado. Os primeiros 11 anos, Cristo sendo revelado. No segundo período, Cristo sua vida. E no terceiro período, Cristo formado. No primeiro período, ele se sentia o menor dos apóstolos. No segundo período, ele se sentia o menor dos santos. E no terceiro período, quando Cristo estava sendo formado na vida dele, como ele se sentia? Aqui, 1 Timóteo 1,15, ele diz: fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo veio salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. O pior. Ele se sentiu o pior dos pecadores. Como que é isso, irmãos? Você vai dizer para mim assim: isso é vida cristã. Claro, isso é vida cristã. Essa é a vida cristã. É claro que isso não cabe dentro de um ministério coach, né? O ministério coach é o contrário, é o oposto de tudo isso. O ministério coach é que você vai ser o maior, que você vai ser o grande, que você vai ser a mais bela. Aí você vai lá no Instagram, tira foto de todo jeito. Quando tem menos de 500 curtidas, toma depressivo, remédio antidepressivo. Tem gente que está morrendo por conta disso. Aí começa a mexer no nariz, na orelha, em tudo quanto é lugar. Irmãos, essa é uma artimanha maligna. É uma artimanha. O que Satanás está fazendo com a igreja. Com essa igreja anticristo. Porque com a igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecem. Você entende? Aqui nós vemos algo maravilhoso. Cristo formado. Aí você vai entendendo a vida cristã. Aí você vai compreendendo os caminhos de Deus. Como o Senhor foi esmagando este homem. E à medida que o Senhor foi esmagando, mais ele produzia. Mais ele tinha unção para servir. Não havia cadeias, não havia prisões. Nada poderia impedir o fluir de Deus na vida de Paulo. Então nesse terceiro período, foi o período que ele mais sofreu. A maior parte desse período ele passou em prisões. Na primeira fase, no primeiro estágio, ele passou aprendendo. Na segunda parte, ele aprendeu, ou ele viveu servindo. E na terceira parte, ele viveu sofrendo. Sofrendo. Eu já ouvi pessoas dizer assim: nossa, é claro que Paulo foi o que foi por causa daquela revelação. Eu não converti como Paulo. Paulo converteu vendo Cristo. Sim, foi. E por que aquela revelação? Quanto maior for a medida da revelação de Cristo para você, maior será o seu serviço para Ele. Maior será a cobrança. Aquele homem, realmente, ele viu Cristo. Ele viu Cristo. Mas quando você lê 2 Coríntios capítulo 11, você gostaria de passar tudo o que ele passou? Açoites, apedrejamento, reprovações, julgamentos injustos, rejeitado até mesmo pelos irmãos, açoitado com vara, mordido por uma serpente, naufrágios. Muitas vezes, como ele diz, ele dormiu a céu aberto, no descampado. Certa feita, eu fui com um grupo de estudantes chineses estudar a trajetória das viagens de Paulo. Ele viajava em média a pé 30 quilômetros por dia. Por dia. Enquanto nós fazíamos aquele trajeto de navio, de ônibus e de van. Você imagina? Foi assustador ver aquilo. A coragem, sua força, resiliência, dedicação, consagração. Ora, você imagina como foi viver tudo aquilo?
Nesse terceiro período, ele foi experimentando mais de Cristo. Quanto mais de Cristo, quanto mais a sua intimidade, quanto mais de Cristo era formado nele, mais miserável ele se sentia. Pior ele se sentia. É isso, irmãos, que nós chamamos de transformação. É isso que nós chamamos de vida cristã. O que se prega hoje aí nesse mundo coach, esse evangelho degradado, esse evangelho que se tornou tão popular, que foi importado dos Estados Unidos para cá. Ah, irmãos, que triste, triste. Quando eu estive lá na América, teve reuniões em que eu fui convidado para ministrar, eu saí do meio da reunião e fui embora. O que virou isso? Você olhava assim, praticamente 80% dos irmãos estavam no Facebook. Naquela época, a moda era o Facebook. Numa das reuniões que eu sentei atrás, eu fiquei chocado, porque o local estava cheio, eu me senti mais confortável ficar lá atrás. Que tragédia. Eu fui embora, chamei minha esposa e disse, vamos embora daqui. Os irmãos brincando no Facebook, falando de postagem, enquanto os irmãos aqui à frente tentando conduzir a igreja. Que triste. E é esse tipo de evangelho que está tendo um grande efeito popular. Nós precisamos voltar a este evangelho, o evangelho sagrado. O evangelho que resistiu a todas as perseguições, a todas as fogueiras. O evangelho que sobreviveu aos mártires do Jardim de Nero. Este é o evangelho. É este evangelho que muitos morreram pregando ele. E hoje nós temos tanta liberdade e somos desafiados a viver por ele. A rejeitar o mundanismo, os apelos, para manter uma vida íntegra, séria, pregando e crendo que Jesus está voltando. E que nós somos a última geração, que nós fomos recebendo o bastão daqueles que foram à nossa frente. Agora somos nós, é nós que vamos, como diz o escritor aos Hebreus, nós estamos correndo a carreira da fé. É nós que vamos chegar naquele grande dia, diante do Rei dos Reis, e dizer como Paulo, combatemos o bom combate. Foi duro, mas é o bom combate. Você lembra histórias, relatos de guerra, quantos soldados voltam? Machucados, feridos, faltando pernas, braços, baleados, mas eles voltam. Feridos, mas eles voltam. Eles voltam. Eles lutaram até o fim. É assim que nós temos que chegar. Passando todas as provas, mas nós vamos chegar lá, e quando nós olharmos para trás, nós vamos dizer que valeu a pena, que valeu a pena. Esse é o trajeto que Deus nos chama a viver. Este é o evangelho que Paulo viveu, que ele pregou. O evangelho e a sua vida estavam intimamente unidos. Não aceite, meu irmão, viver outro evangelho, não aceite outro caminho. Não aceite. Que o Senhor nos ajude. Que nesses dias, de uma maneira muito especial, o Senhor possa falar ao meu e ao teu coração. Amém. Que a sua palavra possa ser como uma espada que penetre os nossos corações e nos resgate de qualquer artimanha, qualquer forma ou fórmula que Satanás está usando para nos desviar da nossa vocação e do nosso chamamento. É urgente, irmãos e irmãs, que nós nos voltemos para Deus nessa hora. É urgente. Nós não temos força, nós não temos capacidade, mas Deus tem tudo. Ele quer nos suprir, Ele quer se revelar, Ele quer se manifestar. O que Ele busca é homens e mulheres que tenham a coragem de se entregar nessa hora. Que Deus nos abençoe. Que Ele fale de maneira poderosa a todos nós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo que nós passamos aqui em torno da Tua Palavra. Vem nos ajudar, Senhor. Vem nos atrair.
Senhor, vem conquistar nossa vida pelo Teu falar. Atrai o nosso coração para Ti, Senhor. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor conhece os nossos desvios. O Senhor conhece a frieza que há no nosso coração. Mas o Senhor pode mudar todo este cenário. O Senhor pode mudar toda essa história. O Senhor pode fazer o que a mente mais habilidosa não tem capacidade de fazer. Cura-nos, restaura-nos, aviva-nos, desperta-nos nessa hora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.